Porque abre a porta, abre pelos lábios o pensamento, pelo pensamento, recriminando o dom da vida, não suportando mais a vida. Que vida? Que não é sua, não é minha, é de Deus. Você compreende? E Jó diz, o Espírito de Deus me criou e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Portanto, veja, observe isso. Nossa vida, ela é misteriosa. Todo o mistério da nossa vida é dada por Deus. É preciso que você, eu, nós compreendamos que todo esse mistério da vida foi dada por Deus. Como um sopro nesse espírito que pulsa dentro de ti. Nesse espírito que pulsa dentro de ti. Esperando um sim. E você já ouviu muitas vezes em algumas live eu dizer que a palavra do Senhor, ela é o combustível, presta atenção nisso. A palavra do Senhor, ela é o combustível. Ela é o combustível que nós devemos, Jesus nos diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Logo, a palavra de Deus, presta atenção, eu estou chamando o seu coração neste momento. O Espírito Santo neste momento está chamando que você acorde. Você que muitas vezes está pedalando, joelhando, fazendo carro no joelho, fazendo novena, clamando, viajando, fazendo promessa, clamando, esperando, mas não está entendendo a profundidade de você ser a semelhança de Deus. Portanto, abra-se, aguarde-se, abra o teu coração. A palavra do Senhor, ela é o combustível, ela é o alimento, ela é o combustível, ela é a força na qual, por ela, em nós, quando você toma, quando você se alimenta da palavra, ela é o combustível que o Espírito Santo dá combustão do carro. Precisa dar a combustão nos pistões e o combustível faz o carro, e é o combustível que está dentro, que a hora que liga, a conexão elétrica vinda da bateria do carro, faz aquele combustível da combustão, tudo, cria toda uma engrenagem e o carro anda. A palavra do Senhor é o combustível. Se você se alimenta da palavra, o Espírito Santo, através dela, faz você conhecer nova todas as coisas. Faz você ter um entendimento da paz. Faz você ver coisas, acontecer coisas sobre, nossa, quanto tempo eu esperei isso. É um pedido que eu fiz há anos e de repente começa a acontecer. Algo que você esperava começa a acontecer, porque você abriu, você começou a se alimentar da palavra. Quando você se alimenta, o Espírito Santo usa a palavra que você guardou e através dela o céu se abre, porque você se coloca na perseverança de estar próximo de Deus, dialogando com Ele através da palavra. Porque a Bíblia é o único livro que fala com você pessoalmente, pois é Deus. Então observe nisso. Por isso o Jó vem dizer, o Espírito de Deus me criou como um sopro poderoso e me deu vida. Portanto, a nossa vida misteriosa está em Deus como um sopro que nos dá fôlego para estarmos em pé. Em pé. Paulo diz isso na primeira carta aos Timóteo, lá em Timóteo 7, 1:7, que o Espírito Santo não nos deu Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. É o Espírito que te põe em pé. É o sopro de Deus. A ciência humana pode até, veja, entenda isso, a ciência humana pode até explicar tudo, menos a vida. A ciência, desde que eu me conheço, como entendimento, eu vejo que há anos e antes de ver livros, história antes de eu ter nascido, a ciência vem tentando explicar. A ciência tenta explicar tudo, mas não explica a vida que há no ser humano. Você vai ver muitas, e cada tempo aparece alguém mostrando algo. O cientista, a ciência, as moléculas, a explosão veio disso, veio daquilo. A ciência vem, mas não chega.
e todas se acabam na Bíblia. A cada tempo ela vem com uma tese apresentando. Não, mas foi assim, foi assado, explicando o mistério desse sopro. Portanto, meu querido e minha querida, a vida não se explica, a vida, esse sopro de vida que você, eu, nós, criado à imagem de Deus, não foi e não é impossível ser explicada num laboratório de ciência. Ela não vai ser explicada num laboratório de cientista, porque é razão humana. Pois só Deus pode explicar. Só Ele pode explicar, porque Ele soprou essa vida. Por isso, veja, nós podemos acreditar que somos, guarda isso, se você recebeu o sopro da vida de Deus em você, você consegue neste momento entender que você, eu, nós, somos o quê? A extensão da vida de Deus? Ali você pode compreender por que você, eu, nós somos chamados e fomos apresentados como Deus fez, imagem e semelhança. Para quê? Para que você seja uma extensão da presença e da vida de Deus. Por isso que ele diz, sede santo como eu sou santo. E quando você se comporta, quando você mede suas palavras, quando você mede os seus olhares, os seus sentimentos e as suas ações para o bem, está sendo a extensão da vida de Deus. A extensão da vida de Deus. Que coisa mais linda. Você já pensou que de repente, dentro de uma ação má que você teve, de um pensamento ou palavra errada, naquele momento estava... É como uma mangueira de água. Quando você dobra ela, para de sair água. Naquele momento você fechou a comporta, a graça, que agiu mal. Não diz Tiago? De uma mesma bica não pode sair água saloba e água amarga. De uma mesma fonte não pode jorrar água saloba e água amarga. Aí ele diz, porque de uma mesma boca não pode sair a bênção e a maldição. Portanto, quando você se coloca como um ser que abençoa e que transmite, e aonde você está, você transmite paz, naquele momento você é uma extensão da vida de Deus. A imagem que reflete Deus. Muitos dizem assim, alguém, não é o evangelho aonde pode ler Deus. Coisa linda. Pode ler a Bíblia. A ciência humana, como disse, tentou explicar. Portanto, é interessante que você guarde isso no seu coração. Ele colocou em você, em mim, em nós, o seu sopro, a sua força e o seu poder, que é a vida. Que Ele explica, só Ele vai explicar isso no seu espírito. Deus explica isso no seu espírito. Por isso Paulo fala aos Romanos 8, que muitas vezes não sabemos nos colocar diante de Deus para pedir o que a gente quer. Mas temos que pedir o Espírito. Veja, essa força. Entrar em conexão, porque Ele sabe o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. Olha que interessante. A grande conexão que foi colocada em você, em mim, em nós, para estarmos em conexão direta com o Senhor. Essa é a razão do porquê Deus diz. Olha o que Deus diz lá em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que ele diz, para quem ele diz façamos? Façamos. Porque quando você lê o Evangelho, diz, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tudo aquilo que era deformado, toda a deformação que o mundo colocou, Jesus veio fazer uma mudança e dar novamente em você, em mim, em nós, um novo brilho, um novo ser, uma nova postura, um novo falar, um novo olhar, um novo agir. Então, aquilo que estava deformado, a terra, transformada no barro, sem forma e vazia,
para fazer com que você resplandeça a imagem e semelhança de Deus. É razão clara, porque Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim eu quero que você abra neste momento o seu coração e pense, reflita. Somos criados para refletir Deus. Ah, mas isso é impossível para a razão humana.